Olá, sejam todos bem-vindos ao curso de Português Instrumental EAD. Eu sou a professora Catiane Lírio e convido vocês a assistir este vídeo até o final. No vídeo de hoje, nós iremos abordar alguns conceitos tratados durante a nossa aula da primeira unidade, onde vocês irão revisar nesta videoaula. Então, vamos revisar? Segue o vídeo. Na pauta da aula de hoje, no número 1, é interessante que até este momento você já tenha assistido a todos os vídeos motivacionais, do 0 ao número 4, relacionados ao português instrumental EAD, primeira unidade. Nós teremos mais 2 unidades a seguir. No número 2, é interessante também que vocês já tenham feito as devidas leituras dos materiais de apoio, como também de apostilas e gramáticas. No número 3, é importante que vocês façam, de maneira breve, cada observação de conceito relacionada aos tópicos da aula de hoje. Então, para vocês, a nossa revisão e uma boa prova. Bem, então, vamos começar. Vocês devem conceituar cada tópico de acordo com os nossos materiais de apoio e também as nossas videoaulas motivacionais. No número 1, vocês vão conceituar o que é realmente a linguística. No número 2, língua. No número 3, a língua materna. No número 4, idioma. No número 5, o idioma do Brasil, ou, se tiver mais um. Número 6, os países falantes do português como primeira língua. Número 7, o que é a linguagem? No número 8, o que é o signo linguístico? Número 9, o que é o significante e o significado, de acordo com Sucy. No número 10, os tipos de linguagens. No 11, a linguagem verbal, diferente da linguagem não verbal. Nesse momento, vocês podem até conceituar algum tipo de elemento que seja tanto verbal e também contenha a linguagem não verbal. 12, o que é a variação linguística, o que é uma variação sociocultural em frases. No 14, o que é uma variação regional através de frases. O que é uma variação histórica através de palavra. 16, o que é uma variação geográfica por sotaque. 17, o que são dialetos. O 18, gírias. Aqui eu peço que vocês façam essa pesquisa extra. Número 19, estrangeirismos, também como uma pesquisa extra, para que vocês adquiram mais conhecimento. Número 20, os níveis de linguagens. 21, vocês vão conceituar o que é realmente a gramática. 22, quais os tipos de gramática. 23, essa divisão dentro da própria gramática, em especial a normativa. A diferença entre norma culta e norma coloquial. E
qualquer outra observação que vocês queiram fazer. Eu agradeço aí, espero que vocês tenham aproveitado o vídeo, bons estudos e boas anotações. Então, até a nossa avaliação. Tchau! Olá! Sejam todos bem-vindos ao curso de Português Instrumental EAD. Eu sou a professora Catiane Lírio e convido vocês a acompanhar todo esse processo de conhecimento até o final do semestre. No vídeo de hoje, iremos falar aspectos importantes sobre a disciplina, nossos combinados, processo avaliativo, referências e muito mais. Então, vamos começar. Na pauta da aula de hoje, teremos, número 1, sejam bem-vindos. 2, apresentação docente, onde eu falarei um pouquinho sobre mim. 3, os nossos contatos. 4, a ementa da disciplina e todo o aspecto de avaliação. E, por final, as referências. Mas antes da gente começar, eu trouxe aqui um pensamento do dia. Icônica, mãe língua portuguesa. Se faço, desfaço. Se desfaço, posso refazer. Se canso, descanso. Se descanso, não canso. Então, se me envolvo, não me desenvolvo? Para me desenvolver, é preciso não me envolver? Icônica a senhora língua portuguesa. De Thaís Faleiros. Bom, então, vou falar um pouquinho sobre quem sou eu. Eu sou a professora Catiane Lírio e trabalho com a linguagem já há mais de 21 anos, tanto com português instrumental, com inglês instrumental, com metodologias e TCC. Vocês podem conferir no meu próprio Lattes, se vocês quiserem me conhecer um pouco mais. Eu sou graduada em Letras Vernáculas e sou especialista em língua inglesa e faço mestrado em Letras, Cultura, Educação e Linguagens. Bem, por onde será o nosso contato? Será estritamente pelo Microsoft Teams. É o canal onde vocês terão aí todas as postagens de atividades, vocês terão aí a consulta através do calendário e também participarão de fóruns de discussão sobre algumas temáticas que eu irei postar. Bom, na nossa ementa, nós temos aqui alguns aspectos importantes para a disciplina. Então, análise de texto, conteúdo, objeto e compreensão crítica dos textos, relações intertextuais, estrutura, princípios, mecanismos de coesão e coerência textual, expressividade, recursos estilísticos e figuras de linguagem, análise, escrita, reescrita de tipologias textuais, documentos acadêmicos. Também falaremos um pouco sobre gramática, acentuação gráfica, ortografia, divisão silábica e pontuação. Na morfologia, estrutura e formação dos vocábulos. Na morfossintaxe, emprego e função das classes de palavras, constituição da oração e período e síntese de regência, de concordância e de colocação. Claro, na leitura também nós temos uma grande relevância, a questão de como se deve ler, como e o que se deve ler, tipos de leitura, e também falaremos um pouco da questão da língua portuguesa como instrumento de comunicação, expressão e compreensão. A organização do pensamento, objetividade e clareza de ideias, comunicação na área específica.
De uma maneira geral, os objetivos, né, tanto gerais quanto específicos. Vamos ver o geral. Trabalhar com diversos aspectos da norma culta, da língua portuguesa, demonstrando, no caso, a real importância do seu uso e desenvolvimento nas atividades acadêmicas e profissionais. Então, tanto a necessidade para vocês dentro da faculdade, né, em aspectos aí acadêmicos e também fora dele. Já nos objetivos específicos, empregar adequadamente os elementos mórficos para a pronúncia e grafia correta das palavras, empregar adequadamente elementos sintáticos para a correta articulação dos termos, conhecer e empregar os elementos da estilística para o enriquecimento da expressão oral e escrita, conhecer e empregar adequadamente técnicas de exposição oral, tornar usual o emprego na norma da língua portuguesa. Bom, a metodologia. Então, essa disciplina, ela caracteriza como teórica e será ministrada justamente com esses materiais digitais e atividades assíncronas. Então, todas as nossas aulas serão apresentadas pelo Teams, né, em atividades, em videoaulas, através de links, certo? Então, as aulas serão expositivas dialogadas, utilizando recursos audiovisuais, promovendo o diálogo sobre os tópicos das aulas. A partir dos exercícios de fixação, atividades interdisciplinares e utilização de textos variados, iremos oportunizar a vocês a questão da motivação para a leitura, a interpretação, a escrita e, é claro, a crítica sobre várias temáticas da disciplina. Promover a integração e desenvolvimento de um processo de aprendizagem interativo, também, é claro, que conduz aí vocês ao aprofundamento de temáticas relacionadas à língua portuguesa. Desenvolver trabalhos individuais com exercício da síntese, capacidade de exposição de ideias, esses trabalhos também de maneira individual, com o tema pertinente da aula. Bom, então, nosso processo, né, avaliativo em si, né, toda essa condução de conhecimento será dividido aí em unidades. Serão 3 unidades aí distintas. Dentro de cada unidade, irá compreender as devidas aulas, com o seu título e tema, o seu vídeo motivacional, a própria atividade de cada aula e a referência. É claro que em cada atividade dessa, cada aula, poderá constar outros tipos de elementos também, como uma introdução a respeito da temática, um resumo ao final de cada sessão, uma leitura complementar, um filme relacionado, né, também à temática, um vídeo também relacionado à temática e também um site. Tudo isso estará descrito em trabalhos. Bom, aqui nós temos a bibliografia básica. E aqui também a gente tem a bibliografia complementar. Mas é claro que nós iremos trabalhar com outras referências também. O processo avaliativo é composto, é claro, por 3 unidades e cada unidade vale 10 pontos. Então, cada unidade tem esse valor de 10 pontos, totalizando 30 pontos ao final. É claro que o aluno ele precisa, ao final, na média, ter 7 pontos. Então, como cada unidade será subdividida? Se cada unidade vale 10, nós teremos aí atividades e trabalho valendo 5 e a prova ao final da unidade valendo 5 também. Vocês devem ter bastante atenção com relação aos prazos das atividades. Possivelmente no calendário vai estar descrito aí a atividade que será pontuada, vocês precisam cumprir até aquele período, então
Normalmente, irei destinar aí 15 dias para cada atividade, cada aula resolvida, mas lá em trabalhos, vocês vão poder observar que cada aula está de maneira sequencial e vocês poderão realizar também de maneira mais organizada. Bom, aqui as referências da aula de hoje e nós ficamos por aqui. Agradeço aí pela atenção de vocês e até o próximo vídeo. Tchau! Olá! Sejam todos bem-vindos ao curso de Português Instrumental. Eu sou a professora Catiane Lírio. Estarei aqui acompanhando vocês nesse processo de conhecimento até o final do nosso curso. No vídeo de hoje, nós iremos falar alguns aspectos relevantes de maneira inicial, tratando do próprio português. E também falaremos um pouco da real importância desse português na área da graduação. Vamos começar? Então vamos lá. Na aula de hoje, nós falaremos então sobre alguns artigos da área da graduação. 2. Concepções iniciais sobre o português, de língua, linguagem, gramática e o ensino da língua materna, esses aspectos introdutórios e as referências. Bom, eu peço a vocês que iniciem as leituras de vocês pela apostila número 1. Dando continuidade, nós iremos falar sobre os artigos da área da graduação. Aqui, eu gostaria que vocês selecionassem um artigo de sua preferência para que vocês possam analisar os aspectos gerais sobre o português. O que vocês observam neste artigo, o conteúdo, se é relevante para vocês, se vocês percebem algum aspecto mais importante, tentar relacionar com o próprio português. O que vocês podem trazer? Será que esse artigo que você escolheu, existem termos que vocês desconhecem? Todas as palavras são conhecidas? Como é a estrutura? As palavras. Então, observe de maneira geral e faça um vídeo para mim, né? Ou escreva, no caso, um texto reportando todo esse aspecto observado, tá? Bom, vamos continuar. Então, o que a gente quer? A gente quer que vocês observem, né, a real importância do próprio português para a nossa língua, né? Eu digo para a nossa realidade, para a nossa vivência real. Então, nós pensamos que o português, ele é uma língua, né? É um idioma, que a gente pode tratar como idioma real, algo que a gente vivencia todos os dias, algo que nós percebemos em notícias, que utilizamos nas redes sociais, que nós utilizamos muitas vezes na escrita. Então, vocês observam que o português, ele tem uma real importância, não só para o dia a dia de vocês, mas também no curso de vocês da graduação, certo? Então, hoje a gente vai iniciar, né, alguns aspectos importantes. É claro que nos próximos vídeos nós iremos falar também repetidamente, né, para que vocês observem que existem alguns aspectos bem importantes. Então, nesse tópico aqui 2, iremos falar sobre as concepções de língua, linguagem, gramática e o ensino da língua materna. E aí eu coloco aqui, estudar português para quê? Então, vocês podem estar perguntando, nossa, então nós utilizamos o português no nosso dia a dia, nós utilizamos o português para a comunicação efetiva, né? Não só a questão da oralidade, mas a escrita ela é fundamental também. Nós utilizamos em redes sociais, em documentos oficiais. O português em si, a língua portuguesa, ela é utilizada de diversas formas. E nós iremos discutir, né, se existe uma forma correta
de falar, de escrever ou não, mas que a real importância há, é claro que nós devemos dar esse mérito para o português, certo? A nossa língua materna é a língua mãe, é a língua que nós nascemos com ela ao nosso redor, com nomes de objetos, né? Coisas em geral, tudo que a gente vê, né? Eu digo, no nosso dia a dia, a gente pode estar caracterizando aí com uma definição na própria língua, certo? Bom, mas será que existe apenas um português? Né? Vocês podem parar para pensar. Bom, aqui no Brasil deve-se falar o português, mas será que no Brasil fala-se apenas uma língua única? Não sei se vocês já perceberam isso. Já pararam para pensar que em cada país, muitas vezes, existem mais de uma língua oficial. Por que eu digo língua oficial? Porque existem outros tipos de língua que nós chamamos de dialetos. A gente vai falar depois um pouco sobre os dialetos em si. Aqui eu coloquei a diferença entre o Brasil e Portugal. Bom, se os dois países são falantes do português, né, vocês acham que esses dois países eles falam da mesma forma? O que será que há de diferente entre esses dois países? Será que a pronúncia das palavras? Será que a escrita das palavras? Então, vocês devem começar a perceber esses aspectos assim diferentes do português, né, no Brasil e do português em Portugal. Mas não existe apenas o português desses países. Eu convido vocês a pesquisarem também ou os outros países que são falantes do português como língua oficial, tá? Bom, aqui eu coloquei também as variações linguísticas no Brasil e no mundo. Primeiro, o que são variações linguísticas? Né? São variações que a língua ela tem. A língua ela sofre variações. Muitas vezes essas variações, né, elas são de aspectos regionais, locais, muitas vezes a questão, muitas vezes cultural. Então, nós temos aí uma variação. Por mais que nós tenhamos aqui, por exemplo, no Brasil, uma palavra, né, eu digo, de utilidade comum por todos, muitas vezes aquela palavra, por mais que seja falada em um outro país falante do português oficial, como Portugal, ela tem uma variação, um sentido diferente. Então, nós iremos citar algumas coisas, né, alguns exemplos, para que vocês consigam perceber essas variações, não só no Brasil, mas no mundo, porque existem outros países também falantes do português. Tá? Vamos continuar. Aí eu pergunto a vocês quais países são falantes do português. Muitos de vocês vão dizer, professora, Portugal, Brasil, mas será que existem outros? Eu convido vocês, então, a pesquisarem, né, não só a questão de quais são esses países falantes do português, além de Portugal e de Brasil, mas também, até mesmo, a quantidade de falantes que existem no mundo, certo? Se vocês tiverem um pouco mais de tempo, pesquisem a árvore das línguas. É justamente a partir desta árvore das línguas que vocês vão perceber que existem a mesma língua, muitas vezes, né? Ela tem uma ramificação de outra língua e assim por diante. E muitas vezes existem línguas que são parentes, bem próximos, e outras são bem distantes. Então, por exemplo, será que o português brasileiro ele tem aí um parentesco com o espanhol, como muita gente diz? Será que tem um parentesco próximo ou distante com o inglês, com o francês, com essas outras línguas, com o italiano? Então, através da árvore das línguas, vocês podem também perceber, né, esses aspectos aí de origem, como nasceu essas línguas. E essas línguas, elas deram muitas vezes origem a outras.
Bom, continuando, aqui eu coloco, né, justamente essa questão das nossas variações linguísticas, não só no Brasil, mas no mundo. Então, o que são variações linguísticas, né? São variações da língua. Então, muitas vezes, você tem aí no mesmo país, por exemplo, como o Brasil, aqui, uma variação tão grande de palavras e de termos, que muitas vezes você acha que está sendo falante de um outro país. Não, mas na verdade você tem aí o mesmo país, a mesma língua, mas vocês têm variações dentro dessa própria língua, certo? Então aqui a primeira que eu coloco é justamente a variação sociocultural. Vocês sabem que dependendo do nível sociocultural, há diferenças entre o próprio linguajar dos falantes. Então, você tem aí, muitas vezes, um nível econômico diferente, então, muitas vezes, o nível de instrução é diferente. Você tem aqui, no caso, a variação geográfica. Você tem, por exemplo, regiões e regiões. Já tiveram várias situações, não só comigo aconteceram, mas com meus alunos, que vivenciaram, por exemplo, eu cheguei em Minas Gerais e as pessoas falavam trem o tempo todo, trem. Eu falei, o que é isso, gente? Onde é que é essa estação de trem? Então, é claro que o trem, para eles, era referência de qualquer local, entendeu? Então, vocês vão perceber que existem, né, palavras, por exemplo, mexerica, tangerina, você pode aí ter uma correlação, é basicamente a mesma coisa, só que você tem variações aí geográficas, né? Tem gente, por exemplo, que chama juju, gele, geladinho. Então, são variações que você também tem aí de região para região. E muitas vezes até mesmo dentro da própria cidade. Na própria cidade que vocês residem, muitas vezes há uma variação de bairro, né? Vocês têm variações aí até mesmo de idade, né? Os mais velhos muitas vezes falam de maneira diferente, utilizam termos diferentes dos mais novos. Tem gente que utiliza de expressões idiomáticas, gírias, até mesmo a questão aqui, ó, variação histórica, né? De tempos em tempos, vocês sabem que terminologias vão sendo mudadas. Então, por exemplo, a palavra Ilhéus, né? Ilhéus, quem for buscar, é escrito com O, e não com U. Então, houve uma variação histórica, né? A própria farmácia mesmo, antigamente era escrita com PH. E é claro que houve essa mudança, né? Não são todas as palavras, mas você tem aí também essa alteração, certo? Então, aqui a gente tem, ó, também uma variação em termos da língua geral, a língua padrão, né, que a gente utiliza, uma linguagem regional, porque existem, por exemplo, regiões que falam de maneira diferenciada, e quando muitas vezes você viaja para aquela região, muitas vezes você não consegue nem entender aquele termo ou aquela frase, mas diz respeito à mesma língua, ao mesmo país, só que você tem aí uma variação dentro da própria língua, certo? Que nós chamamos dos chamados dialetos, né? São línguas ramificadas da própria língua materna. Então, essa variação linguística, né, que nós temos variação da língua, ela é tida de diversas formas. Então, nós podemos aí verificar vários modelos. Eu posso trazer exemplos para vocês, para que a gente possa diferenciar cada uma delas. Ok? Bom, aí eu pergunto, quantas línguas são faladas no Brasil? Tem gente que vai me responder aí, professora, o português. Não é só o português aí que é tido como língua materna. Então, eu convido vocês a também responder essa pergunta. Quantas línguas são faladas no Brasil? Vamos ver se vocês acertam. Na próxima aula, nós iremos responder essas perguntas de acordo com o entendimento de vocês, com as leituras que vocês fizerem das apostilas.
Esse momento da aula é para instigar vocês a este conhecimento, para que vocês busquem mais informações, que vocês leiam mais e que vocês interajam também. Ok? Bom, a referência, espero que vocês tenham aí gostado da aula de hoje e a gente se encontra no próximo vídeo. Tchau! Olá! Sejam todos bem-vindos à aula de Português Instrumental EAD. Eu sou a professora Catiane Lírio e convido vocês a assistir o vídeo até o final, onde nós iremos dar continuidade ao vídeo da aula passada, falando sobre algumas concepções a respeito da nossa língua materna, o português. Na aula de hoje falaremos em especial das concepções de língua e linguagem, de gramática e o ensino de língua materna. Vamos começar? Bem, aqui na tela inicial vocês veem a árvore das línguas, onde não só o português está presente, mas muitas outras línguas aí. Percebam também as ramificações e, é claro, algumas línguas que têm um parentesco bem próximo, como também outras línguas que têm aí um parentesco mais distante. A gente pode chamar de primas ou irmãs. Então, essas línguas que são primas ou irmãs, elas podem ter essa aproximação, mas lembrando que todas elas vêm de uma ramificação única. Bem, na pauta da aula de hoje, nós iremos responder aqueles questionamentos feitos na aula passada, onde vocês opinaram nos fóruns de discussões. Também falaremos um pouco sobre as concepções de língua, linguagem, gramática e o ensino de língua materna. E, ao final, iremos passar uma atividade de pesquisa. Bem, então vamos começar. Na aula passada, fizemos duas perguntas mais importantes. Quais países são realmente falantes aí do português? E 2, quantas línguas são faladas no Brasil? Bom, a maior parte de vocês falaram praticamente que existem alguns países falantes do português que não é só o Brasil ou Portugal. Iremos ver quais são realmente esses países. Lembrar que quando eu falo quais são os países falantes do português, aqui nesse caso, quando a gente trata de língua materna, existe um número específico. Mas é claro que existem outros países que são falantes do português de uma maneira secundária, onde esses países podem até ter uma outra língua materna, além do português. Bom, quantas línguas são faladas no Brasil? A maior parte de vocês talvez tenha a concepção que apenas o português é falado no Brasil. Por incrível que pareça, aqueles que realmente pesquisaram irão verificar que não somente o português é falado. Então, vamos às respostas. Bem, então, eu coloquei aqui, é claro, né? Os países que possuem como língua materna a língua portuguesa são Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe, Timor-Leste e Guiné Equatorial. É claro que esses países são realmente os falantes do português como língua primordial e língua materna, né? Mas existem outros países, inclusive vários outros países que vocês descobriram, que falam, de certa forma, em pequenas comunidades. Não é a língua oficial do país, mas eles utilizam normalmente em seu dia a dia. Bem, aqui também eu coloquei que vocês aqui
tem, na verdade, no Brasil, não só o português, mas também a língua oficial, tida como segunda língua oficial, a Libras. Então, para aqueles que pesquisaram, né, tem aqui uma lei, né, a Lei 10.436, de 24 de abril de 2002, que torna a Libras como língua oficial do Brasil. Então, portanto, nós temos duas línguas oficiais aí. Aqueles que acertaram, parabéns. Aqueles que não sabiam, né, agora já sabem que nós temos duas línguas oficiais. Bem, concepções de língua, linguagem, gramática e o ensino de língua materna. Aqui a gente vai recordar alguns tópicos e iremos trabalhar outros. Bom, a gente inicia falando a respeito da língua, né? A diferença, basicamente, o que é uma língua, o que é um idioma e o que é um signo. Se a gente for pensar, né, a língua, ela tem, na verdade, uma concepção de várias características para que essa língua ela se torne um idioma. Então, a língua ela é tida como várias características, desde gestos, desde a própria fala, desde a própria gramática. Então, se vocês pesquisarem, vocês vão perceber que a língua, na verdade, é um conjunto de características, né, que nós podemos dizer que são características de uma pequena comunidade, mas também como uma grande comunidade, e que aquelas concepções elas vão acabar sendo utilizadas para uma determinada comunicação. Bem, vocês vão ter aí várias concepções a respeito de cada tópico desse, por isso que é interessante vocês fazerem as leituras e as pesquisas. Bom, mas a diferença entre língua e idioma, a gente percebe que o próprio idioma não é só aquele que fala, né, que é falado em cada país. O idioma, ele tem aí também uma variação sonora, né, uma variação em termos da gramática. Você tem aí, é claro, a língua, mas o idioma você vai perceber que ele tem aí uma diferença de comunidades para comunidades. O uso desse idioma, ele vai estar caracterizado aí não só com relação aos próprios países, mas determinadas concepções dentro daquela própria língua. Então, palavras, frases, pronúncias, cultura. Então, vem toda aquela bagagem. Então, pesquisem também a respeito do que é o idioma, certo? Para que vocês possam entender de uma maneira mais facilitada. Bem, e o signo? O que é o signo? O signo, na verdade, é uma representação sonora, de imagem. Então, se você, por exemplo, tem aí a palavra porta, a porta, em português, ela é chamada de porta porque alguém deu aquele nome. Se vocês pesquisarem aí Saussure, Ferdinand de Saussure, vocês vão perceber que ele foi o criador da linguística, em que, por exemplo, nesse caso da palavra porta, né, você tem aí uma imagem representativa, um som representativo para aquela palavra. Já se eu tiver utilizando, por exemplo, em uma outra língua, em um outro idioma em si, esse idioma ele não vai ser compreendido muitas vezes pelo mesmo signo. Eu digo, a porta aí no caso, ela pode ser falada como, por exemplo, door, certo? Então, a concepção ela pode ter a mesma característica, mas o entendimento vai ser diferenciado. Então, quando a gente tem aqui uma comunidade em que você cria, né, uma determinada palavra, essa comunidade, ela caracteriza, na verdade, a palavra em termos também do som, em termos da imagem, e isso se torna o signo.
Então, a palavra porta só é porta porque essa comunidade ela deu esse nome e ela representativamente ela caracteriza a porta dessa forma, com a estrutura talvez retangular, com fechadura e etc. Uma porta nunca pode ser uma janela. Tem diferença, porque essa pequena comunidade ela criou regras, né? Ela criou aí concepções de imagem, né? De sons, a própria palavra. Então, por exemplo, se eu falo a palavra mesa, alguns podem ter a imagem, esse signo de mesa como uma mesa de bar. Outros podem ter a representação do signo como uma mesa de aniversário. Outros podem ter uma mesa de um restaurante. Mas, de certa forma, a mesa vai ser sempre aquela, com estrutura, onde você pode colocar coisas em cima, onde tem pés e onde você utiliza de alguma forma, né? Eu digo para servir alguém, para você fazer as suas refeições. Nunca vai ser uma janela. Então, o signo é basicamente isso. Bom, aqui a gente já falou na aula passada a respeito das diferenças entre português, né, do Brasil, português de Portugal. Então, vocês percebem aí que não é só a parte gramatical que tem algumas diferenças em termos do sotaque, palavras específicas, né? Vocês podem até muitas vezes experimentar escutando algumas rádios. Tem uma rádio chamada cotonete.com, que é uma rádio que dá para vocês perceberem aí as variações das próprias línguas, né? Então, vocês têm vários idiomas ali e que vocês podem observar tanto a questão da própria pronúncia, como eles se expressam. É bem interessante. Então, essas diferenças aí de português e Portugal não é só a questão territorial, certo? Então, vocês têm vários aspectos aí em termos da cultura, da utilização de palavras. Bom, continuando aqui, a gente está falando a respeito dos países falantes do português. Então, vocês já verificaram aí que existem poucos países. Se a gente for olhar, é claro, aqueles que descobriram que existia, né, que existe além do Brasil e de Portugal, parabéns, certo? Agora, lembrar que qualquer outra, né, eu digo, qualquer outra ramificação que não seja, eu digo, a língua oficial, você vai chamar isso de dialeto, certo? Então, tanto as línguas indígenas, tanto as línguas aí que tem algumas variações sonoras, né, eu digo de falas, palavras, vocês têm aí algumas variações e essas variações são tidas como dialetos. Então, aqueles que colocaram lá 200 e não sei quantas línguas no Brasil, está errado. A gente tem aí os dialetos. Então, esses dialetos são as variações dentro da própria língua. Mas, oficialmente, nós temos apenas duas. Então, deixar bem claro isso, certo? Bom, aqui a gente tem exemplo da variação sociocultural, né, que vocês têm aí uma diferença, muitas vezes, do próprio linguajar das pessoas. Eu digo, até mesmo quem tem um poder aquisitivo maior ou menor, a utilização de palavras, a gente pode dar vários exemplos. Vocês também podem fazer pesquisas, né, em vários outros materiais, inclusive naqueles que eu fornecer. Culturalmente também. Então, cada comunidade, né, cada bairro, cada cidade, cada estado tem a sua cultura diferente. Então, há uma variação. Muitas vezes, você conhece palavras vindas, talvez, de uma cidade X, e quando você vai perto, né, eu digo, você acaba viajando e conhecendo uma outra cidade, você percebe que é totalmente diferente a utilização ou a substituição daquela palavra por outra.
Aqui também você tem a variação geográfica, em que vocês podem perceber variações de palavras. Você tem aí, por exemplo, a tangerina, mexerica, né? Pocã, ou vocês têm, por exemplo, munguzá, papa. Vocês têm várias outras palavras, né? Juju, gele, né? Picolé, geladinho. Vocês têm algumas variações de palavras também, né? Em termos assim, geográfico. Historicamente falando, vocês têm, por exemplo, a palavra farmácia, né? Até a palavra vós-me-ser, que antigamente, né, era utilizada, depois passou para você, e muitas vezes até utilizamos VC, né? Eu digo, nessas conversas de bate-papo, muitas vezes que a gente tem aí na internet. Bom, aqui a gente fala um pouquinho sobre essa língua geral, a padrão, e a língua regional, né? Quando a gente fala a respeito da língua padrão, é aquela língua que a gente utiliza normalmente no nosso dia a dia, que existem aí algumas estruturas vindas da própria gramática, que você não tem aí, de certa forma, uma regionalização, né? Você não tem aí uma palavra ou uma frase em que seja próprio daquele local. Então, por exemplo, no Nordeste existem palavras que só são conhecidas aqui nessa região. Então, São João, por exemplo, só é basicamente aqui no Nordeste. Em outras partes aí do Brasil existem outras culturas, outras palavras em uso que são, na verdade, concepções ali daquele próprio local. Então, não, de certa forma, não vai fazer parte diretamente daquela linguagem geral, porque se você passa de um local para outro, de uma cidade para outra, vocês vão perceber aí que tem muita diferença. Muitas vezes, até na própria sala de aula, vocês percebem que seus colegas falam de uma maneira diferente ou trazem palavras para o dia a dia, né, que, na verdade, vocês não têm costume de utilizar. Então, a comunicação é feita efetivamente, né? E esses ajustes regionais, eles também são feitos durante o próprio uso da própria língua, tá? Bom, aqui um conceito bem importante é o conceito de linguagem. Porque a linguagem, ela tem a diferença da língua, porque assim, a linguagem é justamente a utilização da própria língua. É o meio, né, que você vai utilizar da própria comunicação. Então, no aprendizado da língua, né, eu digo, do próprio idioma em si, vocês vão estar trabalhando essa questão da linguagem, vocês vão estar interagindo. Então, a linguagem é justamente esse meio de interação, né, de utilização da própria língua entre os próprios falantes, né? Então, aqui eu coloquei alguns tipos de linguagem, né? A linguagem falada, que é uma forma de utilização da linguagem, a linguagem escrita, que normalmente utilizamos na faculdade, nas universidades, é algo que vem após a linguagem falada. Temos também a linguagem comum, né, que é essa do dia a dia, corriqueira, a literária, mais poética, mais com o uso, né, do imaginário, da criatividade, né? Esse comum ele é mais real. A linguagem aqui também infantil, que tem aí uma variação entre a adulta, né? Então vocês percebem que as crianças elas utilizam de uma língua em especial, pode até ser a mesma, né? Pode ser da mesma comunidade ali, mas a linguagem dela vai ser diferente da do adulto. Os termos serão diferentes, né? A forma de se expressar, certo? Bom, aqui nós temos os níveis de linguagem. Então, o coloquial e o popular, que a gente diz, né, que é esse que vocês utilizam com os amigos, né, com pessoas assim mais conhecidas.
você não tem aí uma necessidade de formalização nessa utilização. Então, vocês podem tranquilamente utilizar aí do coloquial para falar com seus pais, com seus primos, com seus vizinhos, certo? Que é uma linguagem mais, assim, de fácil acesso. Já a linguagem, né, formal ou a culta, ela deve ser, é claro, né, a partir do treino, a partir da busca, a partir do conhecimento, ela deve ser utilizada. E essa linguagem formal você traz sempre para as concepções da gramática. É uma linguagem mais organizada, ela é uma linguagem mais dita como regras, com utilização de termos especiais, com o próprio uso do português mesmo instrumental, que você tem aí palavras específicas dependendo da área. Então, por exemplo, cada um de vocês aí faz parte de um curso, né, de graduação. Então, cada curso vai ter aí uma linguagem diferente. Eu vou dar um exemplo aqui, por exemplo, do direito. O direito aí tem o uso de determinadas palavras que muitas vezes, mesmo fazendo parte do português, né, eu digo da língua portuguesa, muitos desconhecem, certo? Então, cada área ela vai ter aí uma formalização e uma utilização de terminologias, de falares. E é claro que vocês, como estudantes, né, da graduação, vocês devem prezar por uma linguagem, é claro, mais organizada, mais, eu digo, com essa utilização voltada para a gramática, evitando alguns erros, né, que depois a gente vai perceber que não são erros de fato. Por quê? Porque se há uma comunicação efetiva, se a pessoa ela compreende, né, a comunicação ela é passada. Então, o objetivo justamente da linguagem é que haja comunicação, certo? Bom, aqui nós temos, eu coloquei aqui alguns exemplos de gramáticas. Nós normalmente utilizamos, quando a gente fala em gramática, a gente pensa logo naquela Bíblia, né? Na gramática que a gente diz que tem aí as regras, que a gente precisa, na verdade, seguir aquilo, que aquilo ali que é o correto. Então, aqui eu vou desmistificar um pouco, né, que nós temos aí a gramática normativa, ou chamada prescritiva, a descritiva e a internalizada, certo? Bom, a normativa já está dizendo o próprio nome, né? É aquela que tem as normas, é aquela que dita as regras, que é essa que a gente fala que é a Bíblia, tá? Que é essa que a maior parte quer seguir. Então, ditaram aquelas regras e nós vamos seguir aquelas regras, porque ali você vai estar falando um português correto. Essa é a gramática normativa. Mas nós percebemos também que, além da gramática normativa, nós temos a gramática internalizada. A gramática internalizada é aquela que nós já trazemos através das nossas experiências de vida. Então, a partir do momento que a criança, por exemplo, ela vai para a escola, ela já tem uma certa gramática internalizada, que ela leva para a escola e ela passa, talvez, para os colegas, as experiências. Da mesma forma, vocês. Quando vocês chegam, por exemplo, para o curso, né, de português instrumental, vocês já trazem concepções já pré-estabelecidas, vocês já têm uma visão de mundo, vocês já têm experiências. Então, essa gramática internalizada é justamente isso. Então, nós não podemos excluir esse tipo de gramática que vocês já trazem. É claro que isso pode estar somando com a gramática normativa, tá? Mas vocês vão perceber que, além dessas duas gramáticas, né, que a gente vai falar hoje, nós temos a gramática descritiva, em que a gramática descritiva ela aceita o falante de acordo com a própria fala dele, a própria cultura, né, que ele carrega. Então, por exemplo, não sei se vocês já ouviram chamar
Patativa do Assaré, não sei se vocês já ouviram, né, alguns escritos dele no caso, que é muito interessante porque ele trata, na verdade, de uma forma mais regional, alguns palavreados, algumas palavras em especial regionais, né, que normalmente aquele falante daquela região ele utiliza, mas ele ele, claro, é um estudioso, né, e ele traz isso aí de uma maneira mais formalizada, mas trazendo, na verdade, aquela cultura, né, trazendo aquelas concepções. Então, se a gente for entender, cada comunidade ela tem um falar diferente, né? Cada pessoa ela traz uma raiz e muitas vezes, se há uma comunicação, essa comunicação é efetiva, então é o objetivo. Então, a gramática descritiva ela aceita, não é que você vai aceitar erros, porque não é tido como erro isso. Se você tem uma determinada comunidade, que, por exemplo, essa comunidade, as pessoas falam mulher ou homem, isso está correto, porque há um entendimento deles dessa forma, né? É claro que eu, como professora de português, eu também tento incentivar os meus alunos a gramática normativa, mas eu compreendo perfeitamente que a gramática descritiva ela vai também, né, das experiências que esses falantes eles têm no dia a dia, vai depender da comunidade que ele faça parte, né, dessa sociedade em si, da faixa etária que ele faça parte, né? Então, assim, a gente não pode dizer que seria uma fala incorreta, né? Seria uma escrita incorreta, seria uma forma de se expressar de maneira incorreta, sendo que aquela comunidade ela se comunica daquela forma, certo? É o jeito dela, ok? Então, assim, exemplo, em Minas Gerais, a utilização da palavra trem, certo? Bom, tudo bem, essa palavra ela está correta gramaticalmente. Então, assim, a concepção talvez dela em termos da regionalização seja diferente. Agora, se eu tenho aqui essas palavras que eu falei para vocês, né? Homem, né? Mulher, você tem aí, você acha que está errado, né? Porque você está valorizando a gramática normativa. Mas vocês têm que entender que se aquela comunidade ela está falando daquela forma e há um entendimento entre os falantes, a gente chama de gramática descritiva. Ela descreve exatamente, né, a forma de utilização daquela pequena comunidade, tá? Bom, mas vocês pesquisem mais também sobre os diversos tipos de gramática, não existem só esses, tá? Bom, aqui em termos da língua materna, nós sabemos que língua materna é a língua oficial, é aquela língua que a gente fala de primeira instância, a primeira vez, né? A partir do momento que a gente nasce, é aquela língua que a gente adota. É claro que existem países que são falantes de mais de uma língua materna. Aqui no Brasil, nós não temos aí, eu digo, mais línguas, né, além do português ou da Libras, que a gente utilize como língua materna, certo? Então, o português aí como língua materna e as duas línguas como oficiais, a Libras também. Bom, na aula de hoje, como atividade, né, nós teremos aí uma atividade de leitura e pesquisa e também no fórum de discussão eu peço que vocês façam a diferença, né, entre os conceitos de língua, idioma e linguagem, onde vocês podem dar exemplos aí, vocês podem pesquisar como serão aí essas palavras, né, em termos das variações geográficas, históricas, socioculturais e várias outras formas, né, de utilização. Vocês podem dar aí no máximo 5 exemplos, que é o suficiente para que eu perceba que vocês conseguem entender, né, essas variações aí
também da língua. Então, nós temos aqui tanto a diferenciação desses 3 termos, como também vocês podem dar exemplos aí da utilização dessas variações de palavras ou até mesmo frases, se vocês quiserem. Ok? Bom, vocês terão também atividades aí de leitura e orientada. Espero que vocês tenham aproveitado bastante a aula. É claro que nós não ficamos por aqui. Esse debate ele deve ser constante. Essa pesquisa, esse conhecimento na área do português, ele deve ser trabalhado. E cada material, cada livro, cada teórico, ele tem uma forma de se expressar, né? Ele tem uma forma de colocar os seus conceitos. Então, vocês não precisam ter aquele rigor de achar que as concepções elas têm que ser apenas uma única. É claro, vocês devem fazer as pesquisas de vocês e fazer os comparativos. E entender que a língua, né, ela é mutável. Ela não tem, na verdade, uma estrutura rígida como muitos pensam. A língua ela muda conforme o tempo, né? Ela muda em termos da idade, em termos aí, de onde vocês moram, né? Eu digo do bairro, do país, da cidade. Então, tudo isso é modificado, certo? Bom, espero que vocês tenham gostado e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau! Olá, sejam todos bem-vindos ao curso de Português Instrumental EAD. Eu sou a professora Catiane Lírio e convido vocês a acompanhar esse vídeo até o final. No vídeo de hoje, daremos continuidade a uma sequência de estudos sobre o português, onde falaremos sobre os estudos da linguística. Vamos começar? Bem, vocês conhecem essa pessoa que está na tela? Não? Então vamos conferir. Segue o vídeo. Na pauta da aula de hoje, nós dividimos em 3 partes. 1. Falaremos um pouco sobre a apostila Saber e Poder. 2. Os estudos sobre a linguística. E 3. Atividade com música. Bem, a apostila Saber e Poder, vocês não precisam somente fazer a leitura da mesma, mas também devem buscar outras fontes e referências. Fiquem à vontade para ler e compreender aspectos importantes sobre a linguística. 2. Vamos começar a falar sobre esses estudos da linguística. Para começar, coloquei aqui 3 tópicos importantes, 3 perguntas que eu gostaria que vocês pudessem responder. Número 1, o que é a linguística? 2, quem foi Ferdinand de Saussure? E 3, no que compreende o signo, significante e significado? Então, vamos ver. O que é realmente a linguística? Bem, a linguística ela tem uma subdivisão aqui ela é uma disciplina, mas também é um campo de conhecimento. Vamos entender melhor. A linguística, enquanto disciplina, ela é relativamente recente. Ela deu início a partir do século XX. E nesses estudos, ela tem como objeto o estudo realmente das línguas naturais. Então, essas línguas naturais são aquelas que surgem de maneira espontânea através desse meio social. Bem, a linguística, enquanto campo de conhecimento, ela é muito mais antiga. Ela é desde que o homem começa a refletir sobre a língua e a linguagem e também com relação a outros aspectos aí, tanto da fala e também em relação à sua comunicação. Bem, essas manifestações que a linguística traz em termos do campo de conhecimento, ela pode ser observada em alguns aspectos que eu trouxe para vocês aqui. A exemplo,
A língua do teatro é uma forma de representação, é uma forma de comunicação para que os falantes eles consigam compreender uns aos outros. A linguagem também do cinema, a linguagem dos quadrinhos e outras tantas formas de comunicação humana. Para aqueles que lembram, a linguagem é o meio de comunicação que os falantes utilizam para interagir. Bem, Ferdinand de Saussure, quem é esse teórico? Ele é considerado, ou no caso, foi considerado o fundador da linguística, ou o pai da linguística. Então, Ferdinand de Saussure, ele foi um colaborador que trouxe, na verdade, para a ciência os seus pensamentos, os seus fundamentos a respeito de várias teorias, como a teoria da literatura e os estudos culturais. Nós iremos estudar um dos seus fragmentos de teoria, que é justamente relacionado ao signo. Vocês sabem o que é o signo? Bom, mas antes de saber o que é o signo, vamos ver a definição de significante e significado. O significante é o que entendemos como a imagem acústica. A imagem acústica é, na verdade, o som emitido através de uma referência aí de palavra. O significado trata-se do conceito, o conteúdo daquele que tem a representação da imagem. Para que se forme o signo, nós temos aí a junção tanto do significante como do significado. Vamos ver como exemplo a seguir do que se trata. Bem, se eu digo a palavra mesa, você tem aí o significante em termos aí da sonoridade da palavra mesa. A partir desse som, você consegue compreender que o significado é esta imagem aqui. Quando nós utilizamos a junção tanto da emissão sonora, o significante, e do significado, a questão da imagem, nós temos aí o signo. O signo é a junção dos dois. Existem pessoas, por exemplo, que eu vou falar mesa, esse significante relacionado à mesma palavra, mas vão ter a ideia de um outro significado. Por exemplo, vão lembrar de mesa de aniversário, mesa de bar, entre outras opções. Vocês devem tomar cuidado que o significante muitas vezes não é compreendido. Por exemplo, se eu chego em uma outra língua, em um outro idioma, no caso o inglês, e digo a palavra table, as pessoas que fazem parte dessa comunidade vão conseguir compreender da mesma forma que table, a emissão sonora, o seu significado é a mesma representação. Aqui a gente tem uma diferença de significante em termos sonoro de uma língua para outra, mas o seu significado ele também pode ter uma variação se no caso esse falante, esse aspecto sonoro, ele significa uma outra coisa para esse falante da língua. Como no caso que eu dei o exemplo, em mesa de bar e mesa de aniversário. Em resumo, o significante é a imagem acústica e o significado é o próprio conceito. Nisso, a junção constitui aí o signo linguístico. E cada signo linguístico é destinado a uma língua em especial, é uma língua em particular. Então, cada idioma possui o seu signo linguístico próprio.
Na atividade de hoje, iremos trabalhar com música. A proposta é, de maneira individual ou em dupla, apresentar um fragmento de uma música que você mais goste, para que você possa analisar os seus estudos sobre a língua. Faça várias observações, agora sejam breves, não passem de meia lauda. Espero que vocês tenham compreendido, basicamente, o que é a linguística, o que são os aspectos que nós temos aí sobre a linguagem e também a questão de quem foi realmente o Ferdinand de Saussure. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Esse é um vídeo motivacional para que vocês possam fazer outras pesquisas e leituras diversas. Então, muito obrigada, fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Olá! Sejam todos bem-vindos ao curso de Português Instrumental EAD. Eu sou a professora Catiane Lírio e convido vocês a assistir este vídeo até o final. No vídeo de hoje daremos continuidade a uma sequência de vídeos iniciais falando sobre o português. Na aula de hoje, especificamente, falaremos sobre os tipos de gramática. Então, vamos lá? Segue o vídeo. Na pauta da aula de hoje, no número 1, teremos a apostila Saber e Poder. 2, falaremos sobre os tipos de gramáticas. E o 3, teremos uma atividade orientada com filmes. No número 1, a apostila Saber e Poder, neste momento, é interessante que vocês já tenham feito a devida leitura, onde vocês perceberão os aspectos de origem da própria língua a respeito da linguística. Não somente este material, que devem ser feitas as devidas leituras, mas os demais materiais que acompanham a própria videoaula. Então, vamos continuar. No número 2, falando sobre os tipos de gramática, na aula anterior, nós já falamos sobre alguns conceitos. Lembrar que, dependendo da referência, da fonte que vocês peguem, no caso, a explicação desse material, vocês vão perceber uma diferença, muitas vezes, em nomenclatura. Então, fiquem atentos. Falaremos, então, o que realmente é a gramática. 2, quais são essas variações de gramáticas e a própria divisão dentro da gramática, a respeito da fonética, morfologia, sintaxe, semântica e estilística. Esses aspectos de divisão da gramática é interessante que vocês, de maneira em particular, estudem em várias fontes para entender um pouco mais. Não trataremos neste vídeo essas divisões em particular. Bom, no outro, norma culta e norma coloquial, são os aspectos que nós normalmente falamos ou escrevemos. Então, a norma culta é aquela mais lapidada, é aquela mais utilizada em termos de pessoas com um nível, talvez, cultural mais acentuado, pessoas como educadores, pessoas que realmente têm um nível, eu digo, social e econômico também. Isso vai depender muito do meio que a pessoa utilize. No modelo da norma coloquial, é aquele modelo que nós utilizamos na maior parte das vezes no nosso dia a dia. Com amigos, familiares, não há necessidade de tanta formalização. Bom, o conceito de gramática. A gramática é um sistema complexo e passível de diversas concepções, por isso ela é dividida em tipos distintos.
Nós falamos anteriormente sobre alguns tipos de gramática, inclusive tem um que eu não coloquei aqui, mas eu vou citar novamente para que vocês possam entender. De acordo com o nosso universo, a gramática ela pode ser subdividida em normativa, descritiva, histórica e comparativa. Mas vocês vão entender que, dependendo de onde vocês tirem a referência, haverá uma nomenclatura ou um termo específico para descrever os diversos tipos de gramática. Vamos falar então, de maneira geral, quais são os modelos de gramática que nós temos. O primeiro seria a gramática normativa. Claro, basicamente todos vocês lembram da gramática como aquela Bíblia, aquele livro onde existem todas as regras que nós, falantes da língua, devemos seguir. Então, essa é a gramática normativa. Eu vou ler para vocês. É bastante utilizada em sala de aula e para diversos fins didáticos. A gramática normativa busca a padronização da língua, indicando através de suas regras como devemos falar e escrever corretamente. Aqui, a abordagem privilegia a prescrição de regras que devem ser seguidas, desconsiderando os fatores sociais, culturais e históricos aos quais estão sujeitos os falantes da língua. Então, só para recordar, a gramática normativa é aquela que muitas vezes a gente tem realmente como a Bíblia, né? Uma Bíblia, algo que nós iremos buscar a referência em termos assim da palavra, como utilizar a palavra, a frase correta, a ordem, né, das classes de palavras, todos aqueles aspectos em geral vocês vão encontrar basicamente nessa Bíblia gramatical. É esta que normalmente os estudantes eles têm aí para os seus estudos como algo básico, eu digo, para que um falante ele fale de maneira correta, escreva de maneira correta. Bem, a gramática descritiva. Se vocês lembram bem do último vídeo, a gramática descritiva, ela analisa vários outros aspectos que não aquele, o de fato, né, corretamente gramatical, onde normalmente nós nos baseamos pela gramática, aquela palpável que eu falei anteriormente. Vou ler para vocês. A gramática descritiva analisa um conjunto de regras que são conseguidas considerando as variações linguísticas da língua ao investigar seus fatos, extrapolando os conceitos que definem o que é certo e errado em nosso sistema linguístico. Então, para traduzir, não sei se vocês já ouviram falar sobre o autor, né, Patativa do Assaré. Ele realmente é um conhecedor, né, da própria linguística em si, mas ele utiliza muitas vezes em suas falas, em sua escrita, e muitas vezes em poemas e poesias, algo que retrata o social, os aspectos talvez locais. Ele fala ou ele escreve de uma forma que ele extrai as concepções do próprio ambiente, dos próprios falantes daquele local. Então, é considerado aí uma gramática descritiva aquela que realmente apresenta aspectos da vida, do dia a dia, do cotidiano daquele falante. Não a necessidade de estar corretamente falando, eu digo assim, gramaticalmente correto, como a gramática normativa. Na gramática descritiva, há a valorização, se há um entendimento entre os falantes, está muito mais do que correto. Então, a gramática descritiva, ela valoriza esses aspectos, certo? Se há um entendimento de fato entre os falantes, mesmo que aquelas palavras ou aquelas frases não estejam de fato corretas, se a gente for fazer um comparativo com a gramática normativa,
não tem problema. Então, a gramática descritiva, ela valoriza esses fatos, tá? Bom, continuando, a gente tem a gramática histórica. Eu acho que essa aí é mais fácil da gente entender. Ela investiga a origem e a evolução de uma língua, representando os estudos diacrônicos. Então, a gramática histórica, ela vai analisar toda a trajetória aí de evolução mesmo da própria língua. Então, é muito mais fácil a gente perceber através do tempo. Bom, a gramática comparada, ela estabelece comparação da língua com outras línguas de uma mesma família. No caso da nossa língua portuguesa, as análises comparativas são feitas com as línguas românicas. Então, se vocês lembram, logo no início do nosso curso, a questão da árvore das línguas, vocês conseguiram fazer a pesquisa, conseguiram a imagem, analisaram os parentescos, próximos ou distantes que nós temos aí com as demais línguas. Vocês podem analisar aquele viés, aquela raiz da língua românica aí, com o surgimento também da língua portuguesa, e vocês vão perceber que há uma pequena variação entre as línguas, mesmo sendo da mesma origem. Bom, a atividade número 3 é uma atividade para que vocês tenham aí um aspecto comparativo. Vocês vão assistir 3 filmes onde vocês vão fazer um quadro comparando o que vocês estão percebendo sobre a língua, a linguagem e o dialeto de cada filme. É algo bem simples. Então, vocês vão me dizer qual é a língua daquele filme, qual é a linguagem utilizada e qual é o dialeto. No caso da língua, vocês podem falar a língua em si, ou o idioma, a linguagem, que é esse processo de comunicação, como está sendo feita essa linguagem, e o próprio dialeto. Se há dialetos dentro desse filme, se em determinadas partes do filme você tem aí a presença de algum dialeto. Então, quais são esses filmes, certo? São 3 filmes aí: A Marvada Carne, O Ilusionista e O Baile. Então, essa atividade é uma atividade que vocês vão fazer tanto individualmente, como também vocês podem fazer em dupla. Então, resumidamente, vocês farão um quadro comparativo entre esses filmes, observando justamente esses aspectos que eu falei. Os filmes são esses: O Baile, A Marvada Carne e O Ilusionista. Eu acho que alguns desses vocês talvez já tenham assistido. Só que agora vocês vão analisar de uma forma diferente. Vocês vão analisar em termos do aspecto e a visão de um linguista, O aspecto que vocês vão observar sobre a língua, sobre a linguagem, sobre o dialeto, sobre todos os aspectos que nós já trabalhamos aí nos demais vídeos anteriores. Então, eu gostaria de dar a boa sorte para vocês na hora de assistir esses filmes. Vocês vão gostar bastante, certo? E aproveitem aí e façam as devidas leituras e respondam às atividades propostas. Um beijo para vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!